Olá, senhores! Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só, a figura a seguir mostra como estão distanciadas entre si duas cargas elétricas pontiformes, Qzão e 4Qzão, as duas positivas. Olha lá o sinal na figura, hein? No vácuo. Pode-se afirmar que o módulo do campo elétrico é nulo no ponto... Meninos, fiz uma figura para vocês aqui de novo, ó, repetindo o que ele trouxe para nós na imagem. Nós sabemos aqui, ó, que a distância entre a carga Qzão e a carga 4Qzão, como está representado ali na nossa imagem, né, na nossa figura, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos entre elas, né? Que sendo cada quadradinho tem 1 centímetro, então a distância entre elas aqui seria de 9 centímetros. Bom, deve existir um ponto aqui na região entre elas, no mesmo alinhamento delas. Vou colocar aqui, ó, esse ponto P. Pião, por que você está colocando esse ponto P bem mais próximo da mais Q? Porque vamos pensar, eu quero que o campo elétrico resultante seja nulo, não é verdade? As duas cargas são positivas. Isso significa que a carga Qzão gera campo, ó, saindo dela, né? O campo se afasta dela, inclusive lá no ponto P, esse campo se afastando dela, nós sabemos que vai ser horizontal para a direita. Esse campo aqui eu vou chamar de E1 para nós, tudo bem? Gerado pela carga de número 1 aqui, que é a carga Qzão para nós. A carga mais 4Q também é positiva, então também gera campo saindo dela, né? As linhas de força saem dela e passam lá pelo ponto P, ó, como sai dela, apontando horizontalmente, só que agora para a esquerda. Para que o campo elétrico seja resultante aqui, ó, esse campo eu vou chamar de E2, dessa segunda carga que nós temos aqui. Para que o campo elétrico resultante seja nulo aqui, a intensidade do E1 tem que ser de mesma intensidade que o E2 para que um anule o outro. Bom, vamos lá. Se eles vão gerar campos de mesmo valor, só que a carga Qzão tem um valor menor que a carga 4Qzão, é porque esse ponto, obviamente, tem que estar mais próximo da Qzão, né? Ela tem uma carga menor, então ela compensa com uma menor distância. A mais 4Qzão tem mais carga, porém fica mais distante, e aí os campos acabam se equilibrando. Mas esse é um ponto marcado por mim aleatoriamente, né? Agora nós vamos achar com precisão qual é a distância entre a carga 1 e o ponto P, que nesse caso eu vou chamar de D1 essa distância, e a carga 2 e o ponto P, que eu vou chamar de D2 essa distância. Então, ó, para o equilíbrio, nós sabemos que o E1 e o E2, eles necessitam ter a mesma intensidade, né? Para que eles possam se anular. Lembra que o campo elétrico nós podemos calcular quando é a partir da carga geradora por K Qzão sobre D quadrado? Então, o campo gerado pela primeira vai ficar K, a carga dele, que é Qzão, dividido pela distância entre a carga 1 e o ponto P ao quadrado. O campo 2 vai ser a constante K, a carga dele, que é 4Qzão, dividido pela distância D2 ao quadrado. Aqui nós já podemos cortar o K e o Qzão de um lado com K, Qzão do outro, aqui sobra 1. E aí, olha que bonitinho, 1 sobre D1 ao quadrado é igual a 4 sobre D2 ao quadrado, né? Nós podemos aplicar uma propriedade matemática, ó. Eu vou aplicar a raiz quadrada de um lado, mas tudo que eu faço do outro, para manter a igualdade, eu preciso fazer do primeiro lado também. Então, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de D1 quadrado é D1, raiz quadrada de 4 no bom sentido é 2, e raiz quadrada de D2 ao quadrado é o D2. Multiplicando em cruz, a gente descobre que a distância D2, ela equivale a 2 vezes na distância D1. Tá, peão, mas o que eu faço com isso, né? Agora, como é que eu faço para resolver e descobrir qual é o ponto? Agora você vai montar um sistema. Olha que bacana. Nós sabemos que a distância total entre as cargas vale 9 centímetros. Nós sabemos que a distância total entre as cargas é somar a distância D1 com a distância D2. Então, portanto, nós sabemos que D1 mais D2 tem que dar 9 centímetros. Pega o valor do D2 que você encontrou e substitui aqui, ó. Então, vai ficar D1 mais o D2, que equivale a 2 vezes D1, tudo isso igual a 9 centímetros. D1 mais 2D1 dá um total de 3D1, e aí o 3 que está multiplicando passa dividindo, a gente descobre que o D1 vale 9 dividido por 3, ele vale 3 centímetros. Se o D1 vale 3 centímetros, o D2, que é 2 vezes o D1, nós acabamos de descobrir que vale 6 centímetros para nós. Portanto, senhores, é só achar um ponto que esteja ao mesmo tempo a 3 centímetros da carga Qzão e a 6 centímetros da carga Qzinho.
Para isso, ó, nós vamos encontrar aqui que a distância entre Qzão vai ter 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros. Significa que o ponto ao qual o campo elétrico resultante vale 0 é o ponto B. Se você quisesse medir a partir da carga Qzão, você teria que achar uma distância de 6 centímetros. Confere lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 centímetros para nós, confirmando aí que o ponto B é o ponto onde o campo resultante vale 0 para nós. Fechou? Opa, E não, né? Coloquei E de campo elétrico, alternativa B. Fechou? Grande abraço a todos.